né, deles aqui, né? Eu não vim, estava em outro compromisso lá em Jandira, mas tem sido bom. Assim, Deus está mexendo assim, né? Não pode mexer muito, não, senão não derruba. Mas vai ajeitando. É como... Quem conhece a roda do oleiro para fazer o vaso? Quem já viu a roda? Né? Aquilo vai girando, põe o barro, molha a mão, vai formatando o vaso. Deus está fazendo isso, né? Quando eu os vejo aqui na frente, como um dia desse foi o Pedro Henrique, hoje o Mateus, e já teve outros também, as meninas, a gente vê assim, né, um pouco desajeitados, né, um pouco retraídos, tímidos. Aguardem. Amém. Aleluia. Aguardem. Eles serão bênçãos, serão brasa viva do altar. Eu creio. Amém? Eu queria dizer uma coisinha. De lá para aqui, escapuliu. Alguém me ajuda aí a lembrar o que eu queria dizer? Amém. Parece que a irmã Giovana tinha um aviso também? Não? Sim. Ah, não, é porque eu mudei de ideia. É que eu esqueci, não. Porque eu ia, viu, irmão? Eu estava ali te ouvindo e pensando em sugerir, dado a importância, a irmã já trabalhou tudo, porque ela fez isso, né? Agitou as irmãs aí, as mulheres, mas dada a importância, para que houvesse consonância, para dizer que seu filho está aprendendo uma coisa e você depois, de repente, não sabe o que ele está sabendo e tal, que fizéssemos uma classe única para esse tema especificamente. Está em tempo ainda? Tema de ideologia. De ideologia. Porque você precisa saber o que ele está aprendendo na escola, talvez você saiba. Talvez você saiba. Em parte, quem sabe, né, irmão Dalinho? Mas não sabe tudo. Tá? Tem coisas que eu vou usar uma palavra aqui, acho que essa palavra não é apropriada, mas eu não sei de outra. Os sacanas, tá? Fala assim, olha, isso aqui seu pai não pode nem saber, senão ele vai sair e não sei. Já ensina o seu filho a te isolar daquela informação. Né? Então, se fizéssemos aqui uma classe única aqui, eu acho que podia conduzir, o formato, se fazer um formato que a gente faz, seria bom para ter essa interação entre nós e eles, certo? Mas fica por conta de vocês aí que são os diretores da escola. Mas eu lembrei o que eu ia dizer, irmãos. Quando a Wilma estava falando, quantos viram, acho que o Edeni que postou, não sei se foi só no grupo da família, aquele vídeo do Daniel sobre o TikTok. Eu postei. Quem? Eu postei. Irmã Giovana que postou. Irmãos, presta atenção nessa palavra. TikTok. Tá? Tá mais para toque do que para tique. Tá? Porque estão tocando no íntimo, principalmente das crianças. Não vou estender sobre isso, o vídeo está à disposição. Você pôs no grupo da igreja? Não. Quem não vê, veja. Quem não viu, veja. Tá? Estados Unidos já proibiu, a Austrália já proibiu, já baniu o TikTok. A França, irmão, olha só que absurdo, até a França já baniu e até o Canadá já baniu, irmãos. Tá? Porque estão descobrindo, pesquisaram, jornais foram atrás, entraram lá fingindo, né, que eram crianças. Terrível. Não vou estender, até porque eu não tenho todas as informações, mas o vídeo é um pouquinho extenso, mas vale a pena. Se você começar a ver, você vai querer ver até o final. Tá? Veja esse vídeo, por favor. Ok? Amém?
Vamos ouvir a pregação. Irmão Lorival vai fazer uma música. Está pronto aí, irmão Lorival? Amém. O irmão Lorival está se tornando um cantor moro aqui da igreja, né? Se a menina mais Elisa não canta, ele vem e canta. Hein? A paz da igreja. Amém. Vamos louvar nosso Deus, né? Que Ele é digno de toda honra e toda glória. Aleluia. Amém. O seu amor
Amém. As músicas embalaram os nossos sonhos e a nossa espiritualidade, né? 30 anos atrás. Glória a Deus. Mona ali estava ali, viajando, né? Amém. Deus também gostava muito. Esse é o Lopes ou é o Wesley? Lopes, né? A original é do poeta. É, né? Original. Isso. Amém. Glória a Deus. Nós vamos ouvir a mensagem nesta manhã? Pastor Nigel. Ah, tá. Amém. Vamos orar por ele enquanto ele se aproxima. Não deu nem para orar, velho. Senhor, pedimos a tua bênção, pedimos a tua graça, pedimos, Deus, o fluir do teu Espírito, Pai, que a tua palavra seja viva, que ela venha de encontro aos nossos corações, às nossas necessidades. Abençoa o teu filho nesta manhã, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a paz do Senhor Jesus a todos. Amém? Amém. Amém. Eu te convido a abrir sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12. Nós estamos no mês da juventude. Mas eu acredito que o sermão de hoje, ele é para todos nós. Amém. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12. Nós vamos ler apenas o 12. Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Amém? Amém. Já estamos orados pelo pastor Paulo. Amém? Toda geração se acha melhor que a geração anterior. Os seus pais se acharam melhor do que os seus avós se acharam melhor do que os seus bisavós, e a sua geração, a nossa geração, se acha melhor do que a geração que antecedeu. Isso porque o fato de nós não conseguirmos olhar para o futuro e enxergar as consequências, hoje não se revelou, e perceber os erros com clareza dos nossos pais, coisas que na sua época eles não percebiam. Então, por exemplo, hoje a gente olha para trás e fica rindo, olha com desprezo, como a geração que antecedeu a gente caiu na conversa da indústria tabagista de que fumar cigarro era descolado e glamuroso. Os mais jovens aqui não viveram nos anos 80, 90. Mas, naquela época, fumar era uma demonstração de muito estilo, de muito glamour. Os filmes apresentavam o cigarro como algo, uau, incrível. E é interessante que, embora seja um mal, isso mudou. Primeiro porque o governo percebeu que o que ele gastava na rede hospitalar com tratamento decorrente de doenças por conta do cigarro não compensava a grande quantidade de imposto que eles recebiam. Embora eles pusessem muito imposto no cigarro, ainda assim o que eles gastavam depois não compensava. Então o governo começou a desincentivar o cigarro. Hoje, por exemplo, não pode ter gente fumando em restaurante, tem leis, tem um monte de política, propaganda de cigarro não tem mais na TV. Aquelas propagandas com os cavalos imponentes, cavalgando e o cara fumando no final, não aparece. É proibido comercial de cigarro na TV. Na embalagem do cigarro, não sei se você já viu,
mas tem umas imagens de uns câncer de todo tamanho lá, na embalagem do produto que você vai comprar já tem ali, porque é obrigado pelo governo. Eu tenho um colega no trabalho que ele fuma, ele entrou agora recentemente e ele fuma. E o pessoal, toda gente não crente, mas o tanto que o pessoal pega no pé dele por ele fumar, o tanto que ele é perseguido, porque fumar deixou de ser uma coisa descolada e glamurosa. E aí ele reclama, ele fala assim, se eu estiver num ponto de ônibus e acender um cigarro, as pessoas me olham com tanto desprezo que nem para um cigarro de maconha, eles estão tudo bem. Mas se eu acendo um cigarro de tabaco, as pessoas olham assim e falam, retrógrado. Porque olham para ele com desprezo. Então, a gente olha para a geração anterior e fala assim, nossa, como eles caíram nessa conversinha de que fumar, o negócio está comendo o pulmão da pessoa. Mas houve uma geração que, quem aí de mais tempo experimentou cigarro? Pode levantar a mão. Ó, a Giovana já foi a primeira. Samuel experimentou cigarro, era chique? Quem mais? Herbert? Pintor? Não. Lorival fumou? Uma vez só. Mas imagina, toda aquela propaganda, uma sociedade onde o cigarro é muito chique. Então a gente olha para a geração anterior, a gente enxerga os erros. Mas tem alguma coisa acontecendo aqui e agora, e que é muito provável que a nossa geração não esteja enxergando. O que está acontecendo hoje, nos meus dias, comigo, é muito difícil eu enxergar. E talvez os meus filhos vão olhar para trás e falar assim, nossa, como meu pai era ridículo. Talvez os filhos do Gabriel, do China, da Júlia, os filhos da Luana vão olhar para trás e falar assim, eu não acredito que meu pai caiu nessa. E a gente tem que investigar, para ver se não tem algo acontecendo aqui agora. Obrigado. Que a gente está numa armadilha que a gente não está enxergando. E talvez os nossos filhos vão olhar com desprezo e rir da forma como nós usamos hoje a internet e as redes sociais. Talvez eles vão olhar e falar assim, eu não acredito que meu pai usava a rede social desse jeito. E nessa manhã eu quero compartilhar com os irmãos a respeito disso. Sobre o uso de redes sociais. Sobre YouTube, Instagram, TikTok, Facebook e o uso da internet em geral. E eu começo essa meditação a partir do texto de 1 Coríntios 6,12, que diz que Paulo fala assim, todas as coisas me são permitidas, mas eu não deixarei que nenhuma me domine. Então, eu não vou pregar um sermão dizendo para você é pecado usar a rede social. Até porque eu vou continuar usando as minhas. E nem dizer para você, olha, largue sua rede social. Eu estou lendo um livro que o título é 10 argumentos para você deletar suas redes sociais agora. Pelo menos até onde eu já cheguei, não me convenceu a deletar ainda, né? Vamos ver quando eu terminar. Mas não é essa a minha proposta. E não é essa a proposta da palavra de Deus para a gente. Porque tem coisas que são ferramentas. E o que a gente precisa é saber o jeito certo de usar. O que a gente precisa é que isso não nos domine. E eu começo falando sobre como funciona a rede social. A rede social, quem é que paga mensalmente para o Instagram? Ninguém. Alguém paga para usar o Facebook? Não. Então, como que essas empresas ganham dinheiro? É a pergunta que normalmente vinha na gente quando é criança, né? Se a gente não paga para assistir TV, como que eles ganham dinheiro? Já disse alguém, né? Se você não está pagando por algo, provavelmente é porque você é o produto. Então, nas redes sociais, a sua atenção é um produto que eles vendem para outras pessoas. Como que eles fazem isso? Eles vendem o tempo que você passa ali para empresas que vão fazer propaganda ali. Assim como era na TV. Você estava ali assistindo, aí tinha os intervalos comerciais, onde você via propaganda. Ou quando você vai passando os stories assim, é um stories de alguém que você conhece, uma propaganda. Um stories, uma propaganda. Tem dia que eles estão atacados, aí muita propaganda. Tem dia que está mais tranquilo.
Então eles vendem a sua atenção, eles vendem o tempo que você passa ali. E aí já fica o primeiro alerta, porque se tem alguém comercializando o nosso tempo, a gente tem que tomar cuidado, porque tempo é um recurso que a gente tem e que a gente é responsável por ele. Efésios capítulo 5, versículo 16, Paulo adverte os irmãos, fala assim, olha, remindo o tempo, tomam cuidado com o tempo, porque os dias são maus. Ou seja, cuidem bem, aproveitem, algumas traduções dizem, aproveitem ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Então, se você pegar, todo domingo meu celular me manda o relatório, deixa eu ver se já mandou aqui desse domingo. Não mandou? Ah, mandou, tá aqui. Manda o relatório de uso semanal. Como que eu usei o meu tempo durante a semana em aplicativos? Geralmente as redes sociais estão entre os primeiros ali. De vez em quando o Netflix passa, mas é porque eu ponho para assistir, durmo, aí fica a madrugada inteira rolando, aí às vezes ele assume o primeiro lugar. Mas é tempo que a gente passou ali. Então já fica o primeiro alerta. Mas, mais que isso, aí a gente volta um pouco lá atrás e percebe quando que esse modelo de negócio surgiu. E aí eu vou contar para vocês a história de um homem chamado Benjamin Day. Ele viveu no século XIX e ele vivia ali em Nova York, era um editor, e aos 23 anos de idade ele lançou o próprio jornal dele. E qual foi a ideia dele? Ele falou assim, eu não consigo competir com os jornais que já estão estabelecidos, jornais que são grandes em Nova York. E aí ele lançou o jornal dele a 1 centavo o jornal, 1 centavo de dólar. A inflação vai fazendo hoje, parece muito pouco, né? Mas na época os outros jornais custavam 6 centavos. E ele lançou o jornal dele a 1 centavo. E aí ele dizia assim, eu não vou precisar do dinheiro das pessoas comprando, porque eu vou vender, na verdade, a atenção delas. E aí ele enchia o jornal de propagandas para que os anunciantes pagassem o jornal dele. Então o jornal saía muito barato, 6 vezes mais barato que os concorrentes, e ele enchia de propaganda, mas ninguém compra um jornal para ver só propaganda. Então o que ele fazia? Ele enchia o jornal de notícias sensacionalistas. Então no dia 3 de setembro de 1833 saiu o primeiro exemplar. Notícia highline, manchete: suicídio na família tal, fulano de tal encontrado morto dentro de casa. Pô, suicídio é um negócio sério, um negócio triste, pesado. O cara já pôs na primeira página do jogo. E era só isso: desgraça de família, problema, fofoca, intriga. Por quê? Ele vendia notícias sensacionalistas. Porque esse tipo de notícia vende. E o ser humano se interessa por esse tipo de coisa. Esse cara é conhecido também como o pai das fake news. 2 anos depois, ele lançou 6 textos no jornal dele com o título assim: Novas descobertas sobre vida na Lua. 1835. Vendeu muito. E com 1 ano de tiragem do jornal, ele já se mostrou economicamente viável. E com 6 anos, ele já estava entre os mais vendidos. Perceba, quando você produz um jornal e que você quer produzir conteúdo para o seu cliente pagar pelo conteúdo, você se preocupa com o conteúdo. Mas quando a pessoa que está lendo o jornal, ele não é a pessoa que está pagando pelo conteúdo, ele é só um produto que você vai vender a atenção dele, pouco importa o que você está produzindo, se é bom ou se é ruim. E esse cara teve essa sacada. E passam-se anos e anos, e o modelo de negócio das redes sociais é o mesmo. Eles não se importam com o conteúdo, eles se importam com a sua atenção. Se você vai passar horas e horas do seu dia ali. Seja isso bom para você ou não, seja verdade ou não. Nós vivemos a era da desinformação. Há quem diga que nós vivemos a era da pós-verdade, porque a verdade não é mais importante. Por quê? Grande parte disso vem das redes sociais. Porque ele está interessado em prender sua atenção. Quantas vezes a gente já não clicou numa manchete que a gente fala, uau! Aí a gente chega lá no texto, não tem nada a ver.
Mas por quê? Eles querem a sua atenção. Eles querem capturar a sua atenção. E as empresas vendem o nosso tempo. E para que a gente passe mais tempo, elas buscam algo que elas têm uma palavra bonita para isso, que chama engajamento. Engajamento nas redes sociais. Eu, quando ouvi essa palavra a primeira vez, eu ouvi ela no contexto militar, né? Engajamento nas forças militares. É um cara que, engajado, ou engajado na igreja, envolvido. Só que nas redes sociais eles usam uma palavra bonita, mas na verdade o que eles querem é vício. Engajamento é um eufemismo para vício. Porque se eles precisam vender o seu tempo nas redes sociais, eles precisam que você seja viciado. Que você passe o máximo de horas possíveis. Eles pouco importam se isso está sendo bom ou ruim para você. O importante é que você passe muito tempo. E aí, quando a gente fala sobre capturar a atenção, eu vou entrar um pouquinho sobre o tópico que eu pus aqui, foi por dentro da máquina. Como que funciona isso? As empresas desenvolveram uma ferramenta que vocês já ouviram falar, que se chama algoritmo. É um nome estranho, à primeira vista a gente não sabe bem o que quer dizer, mas o algoritmo é uma ferramenta de computador, é um programa que analisa a forma como você interage com a rede social. Ele analisa aquilo que você curte, aquilo que você descurte, as páginas que você segue, o tempo que você passa na rede social. Mais que isso, ele analisa o tempo que você fica parado numa postagem. Olha, ele ficou 0,7 segundos. Significa que ele não leu. Opa, ele ficou 5,3 segundos. Significa que ele leu. Ah, ele ficou tanto tempo. Olha, ele parou nisso aqui. Isso é conteúdo que interessa a ele. Ah, não, ele passou direto. É conteúdo que não interessa a ele. E ele vai mapeando o seu perfil de comportamento. O algoritmo é um software que consegue, com muita abrangência, mapear individualmente. Então, tem um algoritmo no meu celular que sabe o que eu, Nigel, quais assuntos interessam para mim. O que me faz parar. Ele sabe padrões, ele analisa padrões de comportamento, de forma que o meu celular sabe quando eu estou para sair do Instagram. E ele sabe, aí com base em estatísticas, e ele traça o meu perfil e analisa diversos perfis parecidos com o meu, e aí ele sabe que tipo de vídeo que ele mostrou para os outros perfis e fez a pessoa ficar mais tempo, e ele vai e joga lá sugestões para você e me mostra um vídeo que vai prender minha atenção e vai fazer eu ficar mais tempo. Algoritmo é uma ferramenta para captar a sua atenção. Com psicologia profunda, com coisa que a gente não consegue perceber. A gente não conta quantos segundos, quantos milésimos de segundo. A gente não consegue reparar no que a gente curtiu, no que a gente curtiu. Mas ele tem tudo anotado e está traçando o seu perfil. Quanto tempo? Hábitos de consumo. Depois de assistir tal coisa, o cara foi lá no Mercado Livre e comprou tal coisa. Depois de fazer isso, ele comprou. E aí vem estratégias de mercado, né? O pessoal chama de business intelligence, né? Eles perceberam, por exemplo, um estudo famoso, que os caras perceberam que se eles pusessem a cerveja do lado da fralda, aumentava o consumo de cerveja. A gente pensa, o que tem a ver cerveja com fralda? Porque o cara, quem ia comprar a fralda, normalmente era o cara, ia no mercado para a mulher comprar fralda para a criança, a cerveja estava ali do lado da fralda, ele, deixa eu aproveitar e comprar uma cerveja. Nas redes sociais, o algoritmo faz isso com muito mais precisão e com muito mais capacidade que um ser humano analisando, porque ele analisa milhões de comportamentos. Qual que é o perigo disso? O perigo é que nós estamos lidando com uma máquina que não tem escolhas morais, ela não se preocupa com o seu bem. Ela não se preocupa se aquilo que ela está expondo para você, que faz você ficar mais tempo, está te fazendo bem ou está te fazendo mal. Ela é amoral. E as pessoas que programam essa máquina estão ganhando bilhões de dólares
e não estão preocupadas com o seu bem-estar. E o primeiro cuidado que a gente tem que tomar é que, se ele perceber que uma coisa ruim causa mais engajamento, é isso que ele vai oferecer para você. Eu já ouvi de um teste que, se você deslogar do YouTube, sai da sua conta, porque na sua conta, se você está logado, ele mostra coisas mais ou menos próximas do que você costuma assistir. Ele sugere coisas próximas do que você costuma assistir. Se você deslogar, não demora poucos vídeos para ele te apresentar, te sugerir um vídeo com conteúdo violento, com conteúdo que gera descarga de adrenalina na sua mente. Por que isso? Porque ele sabe que a raiva causa engajamento. A raiva, aquele vídeo vai despertar em você uma emoção que vai te envolver com a coisa. Sentimentos positivos envolvem também, mas os sentimentos negativos envolvem mais. E os estudiosos das redes sociais, de YouTube, eles sabem disso. Eles sabem que tem tipos de sentimentos, de emoções que são despertadas em você que te envolvem mais. E por isso que às vezes a gente vê pessoas tão agressivas nas redes sociais. Tem um outro teste feito que eles fizeram um software e puseram nele um algoritmo que o objetivo dele era conquistar o máximo de amigos possíveis, o máximo de curtidas, não sei. E aí essa era a meta dele. E aí ele ia fazendo testes de publicações, de ações dele, para ver o que daria mais curtidas. Em pouco tempo, esse algoritmo ele vai aperfeiçoando. Se um determinado post deu mais curtida, ele reforça, se deu menos, ele extingue. Dentro de pouco tempo, esse algoritmo, uma coisa impessoal, tinha se tornado racista, misógino, agressivo, violento, porque ele percebeu que o que causa mais interação é esse tipo de coisa. Então aqui está o primeiro cuidado. E é por dentro da máquina, porque é um software. A gente está lidando com uma máquina. Mas quem é responsável por não deixar ser dominado é a gente. Todas as coisas me são permitidas, mas eu não deixarei que nada disso me domine. Amém. Então, para você, meu irmão, minha irmã, porque os nossos adultos, os nossos irmãos mais velhos também usam as redes sociais, também usam o YouTube. E para você, jovem, é sua responsabilidade perceber o que está acontecendo e cuidar de você mesmo. Cuidar do tempo que você gasta, do quanto você passa ali e de como você usa suas redes sociais. Essas ferramentas, elas têm também, e aí tem um teórico da psicologia chamado Skinner, que ele fez testes de recompensa e punição. Quando você quer que um comportamento se repita, você dá para ele recompensas quando ele faz. E quando você quer que um comportamento seja extinto, você dá para ele punição quando ele não faz o que você quer. A rede social faz isso. Os likes que a gente ganha são reforços positivos. Que gostoso, sei lá, abrir a postagem que você fez e olha, deu mais like que a última. Nossa, que emoção. Há quem diga que em certos níveis o efeito produzido pelos likes nas redes sociais é o mesmo da cocaína, a sensação de prazer, de satisfação, porque é isso que desperta na gente. Esse é o próximo tópico, eu vou falar sobre esse efeito, mas além das propagandas, a gente pode olhar e falar assim, mas eu não compro nada pela internet. Existe também, e aí é mais difícil, precisa ser investigado, e é coisa difícil da gente perceber, porque a propaganda é óbvia. Mas existe o que o pessoal chama de indústria de modificação de comportamento. Que é quando eu não te vendo um produto. Peraí, eu não estou passando uma propaganda de um produto, mas eu estou modificando um comportamento de uma sociedade com base nas redes sociais, com base naquilo que mostra. E é teste, eles olham e falam assim, se eu mostrar isso, isso e isso, nessa sequência de vídeos, de fotos, esse tipo de postagem vai gerar uma reação tal.
inclusive há uma investigação de que a Rússia contratou empresas de rede social para postarem para os seus usuários determinados conteúdos que influenciou na eleição norte-americana. Olha só, você influenciar numa eleição milhões de pessoas num país inimigo, contratando a rede social para modificar um comportamento, uma sequência estudado por crânios da psicologia e do comportamento humano. O Mark Zuckerberg, ele abandonou a faculdade de Harvard, mas eu sempre achei que ele estudava ciência da computação. Mas ele estudava ciência da computação e psicologia em Harvard, para entender sobre o comportamento humano. E aqui faço a crítica à indústria de mudança de comportamento. Quando que uma sociedade se torna feminista? Quando que uma sociedade se torna... adota um determinado comportamento? A gente não percebe. Mas a pergunta que a gente tem que fazer é quem está por trás disso. Porque tem gente com muito dinheiro pagando pela modificação de comportamento. Saindo da máquina e indo para um segundo ponto, são 3. Eu quero falar sobre o que está por dentro da mente, por dentro do nosso cérebro. O nosso cérebro, ele é hoje muito mais estudado, muito mais compreendido do que há anos atrás. E o que antes a gente percebia apenas pela resposta, se eu der tal incentivo, eu tenho tal comportamento, hoje a neurociência consegue perceber o que acontece dentro da mente da pessoa. E os neurocientistas apontam que descobriram, né, e perceberam um neurotransmissor chamado dopamina. Talvez você já tenha ouvido falar, hoje em dia a neurociência está em fama. A dopamina é um hormônio que ele age na ligação dos neurônios, ele fica entre um neurônio e o outro, e ele acelera a ligação desses neurônios. Então, por isso que às vezes é tratado como psiquiatra alguns problemas da cabeça, como depressão, o psiquiatra passa remédio, porque ele percebe substâncias químicas que estão faltando na mente da pessoa. Por exemplo, a falta de dopamina, de serotonina, ela pode causar a depressão, porque está faltando uma substância química que faz a ligação dos neurônios. E a dopamina é um hormônio responsável pela sensação de prazer, satisfação e pela motivação. E existem algumas coisas que geram prazer, geram dopamina, geram isso na mente da pessoa e faz com que o cérebro produza esse tipo de substância. A internet, as redes sociais, eles cientes disso, eles sabem o tipo de conteúdo que ele apresenta para você, que vai fazer o seu cérebro ter uma descarga de dopamina. E aí eles estudam. O cérebro, por exemplo, gosta de novidade. O cérebro descarrega mais dopamina quando você tem a atenção no modo alternado, diferente do modo focado. Existe a atenção focada e a atenção alternada. Na atenção alternada, ele te dá mais estímulo, a sensação de novidade, de coisa nova. De forma que se aprofundar numa coisa gera menos prazer e exige mais esforço do que você ficar vendo coisas rápidas. Eu vi o neurocientista Pedro Calabres, não sei, alguns dos irmãos, eu já vi alguém comentando dele aqui, não lembro quem foi. Ele fala sobre, ele tem no YouTube, produz conteúdo muito bom, e ele fala assim, o YouTube fica me incentivando a produzir vídeos curtos, de até 1 minuto, porque ele percebe que é o que as pessoas consomem mais. É mais fácil das pessoas consumirem. Porque isso descarrega dopamina. A dopamina, ela é algo relacionado à quantidade de estímulo que a gente tem. Então, se a gente teve estímulo, se a gente viu um negócio interessante, uma coisa legal, uma coisa empolgante, o nosso cérebro descarrega dopamina.
mas o nosso cérebro também tem uma função de regular, de autorregulação dos níveis de dopamina. Se começa a descarregar muita dopamina, ele olha e fala assim, poxa, tá muito isso aqui. E aí ele diminui os receptores de dopamina. Por dentro da mente, o que está acontecendo lá dentro? Ele diminui os receptores de dopamina. De forma que a mesma descarga de dopamina antes não vai ter o mesmo efeito. Sabe onde que acontece isso? No vício em drogas. Já ouvi alguém dizer, um primo de um amigo meu me contou, que nada como a primeira tragada, é a mais gostosa. As outras, o efeito já não é tão intenso. Quem fuma há muitos anos não sente o mesmo prazer de quem está começando a fumar. Por isso, uma das características da droga é que a droga causa tolerância, né? Medicamentos também causam isso. Tolerância é o quê? É quando a mesma quantidade não surte o mesmo efeito. E a dopamina, assim como outras drogas, a mesma quantidade passa a não surtir o mesmo efeito. Mas o que o sistema de rede social e de celular faz? Ele está o tempo todo lançando para você novidade, notificação no celular, coisas novas para estar o tempo todo dando uma descarga de dopamina na mente. E o que isso faz acontecer? Diminui os receptores. E aí, depois nas coisas normais, você passa a não achar graça. Você passa a não sentir prazer, não sentir satisfação e não sentir motivado para as coisas normais, porque o seu cérebro se acostumou com um alto nível. Tem estudos que apontam que a juventude de hoje faz menos sexo do que os meus avós. A geração de hoje faz menos, embora pareça que nosso sexo está mais falado, mais aberto, mais liberal, as pessoas hoje fazem menos sexo do que faziam anos atrás. Por quê? Porque superestímulo na rede social, porque pornografia mesmo, e aí o conteúdo próprio da pornografia, e eu vi alguém citando de jovens de 25, 22 anos procurando médico por impotência sexual. Jovens broxando, é a palavra, broxando, impotência sexual, jovens de 22, 25 anos. Por quê? Porque a pornografia mostra algo, uau, e coisa que na vida real não vai ter. E o excesso de estímulo inibe os receptores. Depois o cara casado, com a esposa dele, não vai conseguir ter empolgação, ter estímulo, ter ânimo para a esposa dele. Pornografia não precisa nem falar, porque é claro que é pecado. Mas tem outras coisas que são estímulos. E que depois, quando a gente volta para a vida real não oferece esse nível de novidade. Não oferece esse tanto de coisa nova o tempo todo. E graças a Deus que não tem coisa nova o tempo todo. Mas o nosso cérebro, ele faz a autorregulação, de forma que ele diminui os receptores. Então a gente tem que tomar cuidado com o tempo que a gente passa na rede social, porque o tempo que a gente passa no celular é excesso de estímulo. Cientistas apontam como hiperestimulação. O que acontece quando a gente volta? Com a dessensibilização, nada interessa, apatia, preguiça, procrastinação. A dopamina é algo que nos dá motivação. E aí quando a gente gasta toda a nossa energia em algo super estimulado, depois quando a gente volta para o estado normal, quando você larga o celular, você não tem motivação, você não tem vontade de pegar um livro e ler. Porque a gente super estimulou e depois está experimentando a ressaca disso. Por último, eu quero falar sobre a vida prática. Efésios capítulo 5, verso 16.
15, aliás, verso 15. Está aqui. Volta no versículo anterior, verso 15. Diz assim: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Que não seja como insensatos, mas como sábios. Próximo. Aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Outra tradução, a tradução diz aproveitando ao máximo cada oportunidade. Outra tradução diz remindo o tempo, porque os dias são maus. O que eu ouço para mim hoje? Nigel, tenha cuidado com a maneira como você vive. Tenha cuidado com a forma como você interage com as redes sociais. Hiperestímulo, cúmulo de dopamina. A ciência já aponta hoje os efeitos disso, né? Chamado de FOMO, né? É um nome em inglês, né? Para medo de estar perdendo alguma coisa. A gente sai na rua sem o celular, quem consegue ainda, a gente fica o tempo todo sentindo falta dele. Às vezes a gente sabe que não tem nada de novo no Instagram, mas a gente quer olhar. É o medo de estar perdendo algo. Isso gera uma ansiedade de olhar. Eu preciso olhar, preciso de ter alguma novidade. Parece que está acontecendo. Como que eu vou ficar um dia inteiro sem entrar na minha rede social? Parece que eu estou perdendo alguma coisa. Porque eles tentam vender uma ideia de que está sempre acontecendo alguma coisa urgente. Você precisa olhar agora no seu celular. E a pessoa está aqui no culto. O pessoal da mídia então nem se fala. Está aqui no culto, lá em cima, e ele fala assim: peraí, deixa eu só olhar essa notificação aqui. Nossa, chegou uma notificação do Instagram, deixa eu ver o que é. Fala, Deus. Você está na sala de aula, tentando prestar atenção numa aula, mas é o tempo todo ali. E uma ansiedade, o medo de estar perdendo alguma coisa. Mas deixa eu te falar, não tem nada de tão urgente acontecendo. Não tem nada de tão urgente acontecendo na sua rede social. Não tem nada assim de tão espetacular e que não possa esperar. E a gente precisa de cuidado, a gente precisa de discernimento para saber lidar com isso. Hoje em dia a gente ouve muito falar sobre ansiedade entre jovens. Eu não conhecia crise de ansiedade. De um tempo para cá, eu vejo uma a cada 15 minutos. Não, menos um pouco. Mas eu já vi jovem aqui na igreja, estava nos visitando, tendo crise de ansiedade, perdendo ar, respirando. Janeiro é psicóloga, sabe do quanto isso cai lá no consultório. Já vi pessoas, né, que eu trabalhava de Uber, gente tendo crise dentro do carro. Eu falei, gente do céu, não está acontecendo nada. O que essa pessoa está... Ansiedade. Porque essa forma de utilização põe a nossa mente num estado de alerta constante. Você tem que estar sempre atento. Tem alguma coisa, alguma novidade. E quando isso não acontece, a mente não sabe como descarregar isso. Transtorno de déficit de atenção. Há muitos indícios de que isso venha desde a infância. Mas a dificuldade de se focar, há quem diga que se você está lendo um livro e você para ver uma notificação, o seu cérebro gasta de cerca de 20 a 25 minutos para voltar ao estado de concentração original. Vocês sabem do que eu estou falando, vocês sabem como que é você sair do Instagram e tentar ler um livro. É impossível. Não tem como, sua mente está num nível de aceleração a 180 por hora, você vai ter que pegar um negócio que é 20 por hora. A gente não aguenta a frenagem. A gente não aguenta ficar 2 horas jogando videogame, um jogo de luta, de ação, de aventura, e depois parar e ler um livro. A gente não consegue. E sabe onde que isso vai terminar? Não, antes. Eu comecei dizendo que cada geração se acha mais inteligente que a geração anterior. E em 2017 eu estava lendo um livro e ele falava sobre várias coisas, e uma das coisas que ele falou sobre um negócio chamado efeito Flynn, que era um teste feito, ele estava falando sobre QI, e ele falando sobre um teste feito que percebeu que
cada geração estava mais inteligente que a anterior, de fato. Não só opinião, porque a gente pode ter opinião e isso não está acontecendo de fato, né? Medindo o QI médio da geração dos anos 70 estava maior do que dos anos 60, dos anos 80 maior do que dos anos 70, dos anos 90 maior do que dos anos 80. E duas coisas, tanto na altura, cada geração estava ficando um pouquinho mais alta do que a anterior, e cada geração estava ficando com a média de QI um pouquinho maior do que a anterior. E a questão da alimentação, da altura, eu acho que é por conta da alimentação, mais acesso à nutrição, noção de esporte que os pais deram pra gente, biotônico Fontoura, que abre o apetite, nunca mais fecha. Esse tipo de coisa. E em relação à inteligência, ao QI, eu acredito que por mais acesso à informação, mais recurso, com o êxodo rural, as pessoas saindo do campo, vindo para a cidade, mais acesso à escola, maior número de crianças dentro da escola, com o passar dos tempos. Mas recentemente eu ouvi uma notícia, 2019, se eu não me engano, saiu uma notícia de que pela primeira vez, depois de anos de medição, eles notaram uma queda. A geração que veio depois estava com uma média de QI um pouco menor da geração que antecedeu. Isso é triste. Isso é preocupante. Porque eu comecei dizendo que talvez os nossos filhos vão olhar para a gente e criticar a forma como a gente interagia com rede social. Mas dependendo como a gente estiver, dependendo como a coisa caminhar, se ela caminhar no mesmo passo que está, talvez eles não tenham senso crítico para olhar e enxergar onde a gente errou. Porque eles estarão ainda mais encharcados no erro e no vício. A gente precisa pedir misericórdia para Deus e a gente precisa olhar bem para o nosso caminho. Ansiedade, TDAH, dificuldade de foco e aprendizado. Tem coisa na vida da gente. O pessoal fala que o cérebro ele ganha novos neurônios até os 25 anos de idade. Depois disso, para você aprender coisa nova, você tem que reorganizar, você vai ter que... para fazer uma analogia do celular, imagina que você tem um celular que a memória dele, até os seus 25 anos de idade, tudo que você baixar, ele aumenta a memória. Então, digamos que ele era um celular com 32 GB, né? Hoje em dia nem sai mais de 32 GB. Mas se você baixar mais vídeo, mais foto e foto de WhatsApp, você nunca precisa apagar, porque ele está ganhando mais memória. Chega aos 25, ele para de ganhar memória. Se você quiser baixar coisa nova, você vai ter que deletar alguma. Quem tem celular aí sabe a chatice que é quando ele fica dando um alerta para você. Seu espaço de armazenamento está quase esgotado. E a gente tem que ficar caçando coisa para deletar. A mente também é assim. E os nossos jovens, Deus do céu, as nossas crianças, podem não estar construindo uma estrutura cerebral necessária para conhecimentos complexos. Eles têm muita capacidade, mas se a gente não aproveitar e não direcionar para as coisas certas... Eu vi o pessoal falando do vídeo do TikTok, eu não vi, queria ter visto. Tá lá, qual grupo? Eu procurei, não achei. Não procurei direito. Eu vejo os meus sobrinhos, eles ficam no celular, um vídeo de 20 segundos é muito tempo para eles. Às vezes eles começam assim, antes do vídeo ir para alguma coisa, ele está atacando para cima. Pais, cuidado, porque é muito fácil você tacar o celular na mão de uma criança. Ela distrai, ela para de encher as paciências, mas é super estímulo para a mente dela. Como vai ser quando ela precisar concentrar na escola? Como vai ser quando ela precisar focar naquilo que importa? Os nossos adolescentes, como que é na hora de estudar para o vestibular, na hora de pegar um livro e ler, um Dom Casmurro? Ai, que chatice. Por quê? Porque vai cair no vestibular. E o convite é para que a gente seja uma geração santa,
Santo significa separado. E aí, não adianta a gente olhar para trás e falar assim, nossa, a gente olhava e falava assim, vem para Jesus para você se libertar do álcool e do cigarro. Mas a gente tem perigos hoje que querem nos viciar e querem roubar a nossa atenção. E assim como o cara ia para o bar para beber, para esquecer dos problemas da vida, a rede social ela te oferece entretenimento 24 horas por dia para você não precisar pensar nos problemas da vida, para te alienar, te colocar distante dos problemas reais da vida. E por último, eu quero falar sobre o quanto isso interfere nas nossas práticas devocionais. Se a gente não consegue ler livro, a gente também não consegue ler Bíblia. Se a nossa mente estiver super acelerada por conta de rede social, por conta de YouTube, vídeo e... É tão acelerado que esses dias eu estava vendo, tem uns vídeos que eles lançam, que eles põem metade de um vídeo, uma coisa acontecendo aqui, o cara falando sobre alguma coisa, e na outra metade do vídeo outra coisa acontecendo. Não sei se vocês já viram. Tipo, alguma coisa, eles chamam de satisfatório, né? Tipo, o cara pintando alguma coisa, esmagando alguma coisa, e do outro lado do vídeo. E aí esses dias alguém me perguntou, nossa, mas por que isso? Por que dois? O que tem a ver? Não tem nada. É só porque um só não é suficiente para prender a atenção. Então deixa eu pôr 2 vídeos ao mesmo tempo para prender mais atenção. Já viram isso? Como que isso interfere na nossa prática devocional? Porque Deus é santo. E Deus não está num lugar comum. E para a gente ter encontro com Deus, às vezes a gente precisa de práticas devocionais, práticas contemplativas. E a gente precisa de um lugar de silêncio. Quando Jesus fala em Mateus 6, olha, quando você for orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora ao teu Pai que está em secreto. O que ele está dizendo? Você precisa de um lugar de silêncio. Se na nossa cabeça estiver bombardeando vozes, a gente não consegue chegar nesse lugar de silêncio. Há quem diga que o sábado é uma catedral no tempo. Qual que é o conceito de catedral? É um lugar separado, é um lugar silencioso, onde você entra e a sua mente se acalma. Os cristãos, da tradição católica, eles iam para os mosteiros para se retirar, para ter um momento de silêncio. E o sábado é o momento de silêncio que Deus fez, da agitação, da criação, e faz isso, e tarde, manhã, não sei o quê. No 7º dia, descansou. É o momento da gente acalmar a mente. E a gente precisa ter momentos desses no nosso dia. Momentos da gente silenciar as muitas vozes. Marcos capítulo 1, verso 35. Diz assim, olha que interessante, porque aqui era Jesus. Diz assim, foi na Nova Versão Internacional. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. É Jesus ensinando para a gente. Qual que era a agitação do tempo de Jesus? Era celular? Não. Mas é porque no versículo anterior fala que ele estava numa cidade e vinha multidões para serem curadas. Mesmo se o que você estiver fazendo na rede social e a forma como você estiver utilizando não for pecado, não tem nada de errado, está tudo certo, está sob o meu controle, está sob o meu domínio. Rede social para o YouTube, viu? Porque a dinâmica, a lógica é a mesma. Está sob o meu domínio. Ainda assim, mesmo que sejam coisas boas, Jesus estava curando multidões. Ele falou, eu preciso de tempo a sós com Deus. Saiu de casa de madrugada, em escuro, para os discípulos não verem. Foi para um lugar deserto e ali ficou orando.
A gente vive numa sociedade de muita agitação. E a gente precisa encontrar locais, tempos, local no tempo e no espaço, onde a gente possa meditar, onde a gente possa sentir a presença de Deus. Isso faz toda a diferença na nossa vida. A prática devocional, o quanto você coloca o seu coração diante de Deus em oração, faz toda a diferença. Não é a rede social que é culpada se você não faz. Porque a responsabilidade é nossa. O Paulo fala assim: eu não me deixarei dominar por nenhuma dessas coisas. Os discípulos chegam para Jesus e falam: Jesus, está todo mundo te procurando. E fala assim: eu sei. É um monte de gente querendo curar. É a vontade de Deus que eu estava fazendo. Ele estava curando enfermos, libertando, expulsando demônios. Ele estava fazendo a vontade de Deus. Mas ele falou assim: mesmo estando fazendo a vontade de Deus, eu não posso deixar que o ativismo, o excesso de atividade, o excesso de coisas, o excesso de fotos, de imagens, de posts, de gente me pedindo para curar, me roube o tempo a sós com Deus. O tempo de quietude, eu aquietar minha alma, aquietar meu coração e entrar na presença de Deus. Eu te incentivo e confesso que estou na descoberta disso junto com os irmãos. Para mim falo como de alguém que tem muito para aprender, mas eu te incentivo a repensar, jovem, e a assumir a responsabilidade pela forma como você usa o seu celular, a sua rede social, o seu tempo. Porque o tempo é um recurso não renovável. Certa vez eu fiz uma dinâmica no grupo de jovens, que eu perguntei: quem trocaria a sua idade por ter 90 anos? Por quanto você trocaria? Por R$1 milhão, você trocaria? Deixar de ter a idade que você tem hoje para ter 90 anos. Você acorda com 90 anos, mas com R$1 milhão na conta. Alguém trocaria aí? Não, né? E se fosse por 2? Aí foi aumentando a oferta, ninguém aceitou. Se fosse 80. Se eu tivesse 80, quem que falou? Se eu tivesse 99, talvez. 89 eu trocaria. Porque o tempo é um bem precioso. O tempo é um recurso que Deus colocou nas nossas mãos. E Deus, como Senhor dos recursos, Ele nos coloca como mordomos. Nós somos mordomos dos recursos que a gente tem, do nosso dinheiro, e a gente administra da melhor forma, mas a gente precisa também administrar o nosso tempo. Porque é um dia que Deus vai chamar a gente para prestar conta. E Ele vai falar: o que você fez com o seu tempo? O que você fez com a vida que eu te dei? E aí você vai dizer o quê? Eu fiquei enfiado num videogame, jogando 5, 6 horas por dia. Eu fiquei rolando no Instagram para cima, TikTok. Todas as coisas me são permitidas. Use o Instagram, seja bênção lá, faça amigos, compartilha, curte os stories dos jovens da igreja. A página da igreja no Instagram eu estou achando que está bombando, não sei quem está cuidando, mas está ficando muito legal, cheio de um esforço legal. Esses dias eu vi um dos jovens, que ficou muito da hora. Por que você ama esses jovens? Bênção nisso. Mas assuma a responsabilidade sobre a sua vida, sobre o seu tempo, e para que nada te domine. Nós somos servos do Senhor Jesus. Amém. Qualquer outra coisa que queira se assenhorar da gente, que queira capturar a nossa consciência, capturar a nossa mente, é do diabo. E a gente não vai se submeter. Amém? Amém. Amém. Sou Paulo. Amém, glória a Deus. Amém, glória a Deus. Amém. Podemos encerrar? Amém. Uma fala aos jovens e a cada um de nós. Mesmo?
aos meninos do TikTok e às tias do Zap. Irmãos, são verdades por aí, patentes, né? E essa palavra é digna de aceitação. Por nenhuma delas me deixarei dominar. Essa é a questão. Vamos deixar ele. Vamos ficar de pé e vamos encerrar um instante. Sabe o que veio com a programação? Louvorzão, 7 horas. Louvorzão? Com participação de outros ou não? Amém. Tem sido muito bom, muito boa a programação dos jovens ao sábado. Você está abençoado nesta manhã? Amém. Glória a Deus. Você quer ter uma semana toda abençoada? Amém. Glória a Deus. Então feche os olhos. Pai, nós abençoamos os teus filhos, mediante a tua palavra. Em nome de Jesus. Deus, abre portas, abre caminhos para o bem dos teus filhos, Pai. E fecha, lacra toda investida de Satanás, Pai. Nós estamos aprendendo a tua palavra e ela está nos transformando, Deus, dia a dia, em pessoas fortes e vigorosas. Ensina-nos e ajuda-nos a aplicar a tua palavra em nossas vidas, Pai. Abençoa os teus filhos neste dia. Tenham todos um bom almoço, na tua presença, na tua alegria. Nós oramos pedindo isso em nome de Jesus. Amém. E agora, com o amor de Deus, o Pai eterno, a graça maravilhosa de Jesus Cristo, Filho amado, e a doce comunhão do Espírito Santo, a sua unção, o seu poder, esteja sobre a vida de cada um dos meus irmãos presentes, de todos aqueles que em toda parte invocam e bendizem o santo nome do Senhor. Se assim creem, digam amém. Amém. Vamos também dizer amém. Vem, Senhor.